Olá, aluno, explica aí. Mais uma vez a professora Milena, a professora de Biologia, comentando aqui no XP Resolve algumas questões do Enem. E agora nós temos uma questão de 2022, da primeira aplicação, cujo texto diz o seguinte: o veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Bom, a gente tem uma questão rica aqui, né? É uma questão que trata de uma parte de biotecnologia, mas o foco da questão não é o cenário da biotecnologia. O foco da questão está mais dentro da parte de fisiologia, na parte de histologia, enfim. Veja que ele fala uma coisa importante aqui, ó. Hemorragia, coagulação sanguínea. Então, você tem que começar o raciocínio dessa questão lembrando do mecanismo de coagulação. Primeira coisa, quem é responsável pela coagulação sanguínea? Que elemento figurado do sangue responde por isso aqui? Nós temos lá no plasma sanguíneo alguns elementos, né, mergulhados, dentre eles as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, certo? Hemácias são células do sangue destinadas ao transporte de gases, né, por serem ricas num pigmento chamado hemoglobina. Os leucócitos são células que não são providas de pigmento e estão envolvidas com diversos mecanismos de defesa. E as plaquetas, que são os únicos elementos figurados que não são células, né, convém lembrar isso, são pedaços, são fragmentos de células, chamadas megacariócitos. Essas sim é que vão estar envolvidas com a coagulação. Então, as plaquetas, tá? O que elas vão fazer nesse cenário? Veja só, para você ter a formação de uma hemorragia, né? Para você ter sangramento, é importante que exista um dano na parede de um vaso, né? Então, é preciso que aconteça uma lesão vascular, certo? Para quê? Para você sangrar. Seja por dentro, seja por fora, né? Então, você precisa ter uma lesão em um vaso para você ter sangramento. E aí, quando isto acontece, as plaquetas liberam, né? Elas vão entrar em ação e elas vão liberar uma substância, gente, chamada de tromboplastina, certo? O que essa tromboplastina vai fazer? Vamos ver aqui, ó. A tromboplastina, ela vai catalisar uma reação, tá? Qual é a reação? Essa daqui, ó. Ela vai pegar uma substância que a gente já tem no plasma sanguíneo, chamada protrombina, certo? E vai converter essa protrombina em uma tal de trombina. É importante salientar que para isso ocorrer adequadamente, a gente tem que ter cálcio no plasma. Vocês lembram que o cálcio também é importante para a coagulação? Pois bem, esta trombina, por sua vez, olha o que é que ela vai fazer. Ela vai agir na conversão de uma outra proteína plasmática chamada fibrinogênio, certo? Em uma substância chamada fibrina. Essa fibrina, gente, é uma proteína filamentosa. O que ela vai fazer? Lá no local da lesão, ela, como ela é filamentosa, ó,
ela vai começar a, aqui, ó, se aglomerar. E aí a gente vai ter uma rede de fibrina. Essa rede de fibrina, gente, é que vai ser o nosso coágulo. Ou você também pode chamar de trombo, certo? E esse coágulo ou trombo, né, essa rede de fibrina, ela vai fazer o quê? Ela vai segurar os elementos figurados do sangue, como as hemácias, ela vai segurar proteínas de grande massa, né, proteínas muito grandes, muito densas. Então, ela vai funcionar como uma rede, uma malha de retenção. E esse material vai se acumulando, certo? E é isso, esse conjunto todo, que acaba formando esse coágulo. Beleza? Convém lembrar, gente, que essas proteínas, elas são produzidas pelo nosso fígado, tá? E o fígado, para produzir isso aqui, ele precisa ser estimulado por uma vitamina, né? Só para relembrar, que vitamina é essa que atua no processo de controle de hemorragias, que age no mecanismo de coagulação? A vitamina K, tá? Então, o papel dela é estimular o fígado. Para quê? Para produzir fatores de coagulação, certo? Então, essa vitamina K, que a gente também chama de filoquinona, né? É um agente importante para que o mecanismo de coagulação aconteça. Bom, eu disse a vocês que coágulo também pode ser chamado de trombo, né? As plaquetas, minha gente, elas também podem ser chamadas de trombócitos, tá? Beleza? Ou seja, células que formam trombo. E aí, veja, isso é o mecanismo que tem que acontecer quando você tem uma hemorragia. Porém, existem pessoas que podem apresentar uma doença chamada de trombofilia. Uma doença não, tá? É uma categoria. Filia significa afinidade, facilidade de formação. De quê? De trombos. Então, a pessoa que tem uma doença trombofílica, ela tem predisposição a formar trombos. Qual é o problema desses trombos, minha gente? A depender do território que eles se encontrem, né? Que eles se encontrem, os trombos podem causar obstrução, podem obstruir vasos sanguíneos, certo? Por exemplo, há pessoas que não podem tomar certos tipos de contraceptivos, né? Por exemplo, tem mulher que não pode tomar anticoncepcional à base de estrógenos. Por quê? Porque os estrógenos, eles facilitam a formação desses trombos. Eles predispõem à formação de trombos. E esses trombos, né, vamos supor uma mulher que usa anticoncepcional e tenha muitas varizes em membros inferiores, certo? Esses trombos presos aos vasos, eles não podem somente obstruir o vaso, como eles também podem soltar. E se um trombo desse, gente, se soltar, tá lá numa veia da perna. Se ele se soltar, o que é que acontece? Esse trombo vira um êmbolo, certo? E esse êmbolo, através do sangue, ele pode ir para um órgão, né? Um órgão vital. Por exemplo, sai um trombo, um coágulo da perna e migra para uma artéria coronária, né? Esse êmbolo numa coronária pode causar uma obstrução do vaso, prejudicando a circulação, né, coronariana, prejudicando a circulação do sangue que chega ao miocárdio. Essa pessoa pode ter o quê? Pode ter um infarto ou infarte, né, do miocárdio. Ou um trombo desse, gente, pode alcançar o cérebro, né, e prejudicar a circulação cerebral, levando a quê? Levando a um acidente vascular, né? Esse acidente vascular, né, quando ele é por meio de trombo, ele é chamado de acidente vascular encefálico isquêmico,
isquêmico, que é diferente, gente, do acidente vascular hemorrágico. O acidente vascular encefálico hemorrágico é o que a gente chama de derrame cerebral. Ou seja, a pessoa teve algum vaso ali que rompeu, vamos supor, tinha um aneurisma, né? Tinha uma artéria dilatada, essa artéria dilatada rompeu e aí a pessoa teve o derrame, né? Teve um sangramento muito importante, né? Acumulou sangue ali, né? Na cavidade do encéfalo, ali debaixo das membranas, das meninges. Um exemplo, tá? No isquêmico não tem derrame, tá? Não tem hemorragia. No isquêmico existe o quê? Uma obstrução de um vaso, que pode ter sido por conta de um êmbolo, por conta de um trombo. Tudo bem? Tranquilo aí? Entendido o cenário? Aí ele está falando o quê, gente? Que desse veneno da cobra foi extraída uma substância, né? Essa substância foi, né, passou por um processo de biotecnologia e ela é capaz de modular a coagulação sanguínea, certo? Então, essa substância, né, presente no veneno da cobra, ela pode ser usada como medicamento que tem uma aplicação terapêutica para quê? Aí ele diz aqui, impedir a formação de trombos típicos de alguns casos de acidente vascular cerebral? Sim, certo? Nesse caso, que é acidente vascular? O isquêmico, tá bom? Tratar consequências da anemia. Gente, o que é anemia? A anemia dependendo do tipo, né? Se for uma anemia, por exemplo, ferropriva, é por carência de ferro, né? Se for uma anemia hemolítica, é porque houve uma grande mortalidade de hemácias e tem que ver qual foi a causa disso aí, tá certo? É uma anemia perniciosa, então é falta de vitamina, né? Vitamina B12, vitamina B9. É uma anemia falciforme, então é um erro lá no DNA, então não tem nada a ver com coagulação. Evitar a manifestação de urticárias comumente relacionadas a processos alérgicos. Então, uma alergia você vai ter que pensar em quê? Em imunoglobulina do tipo E, né? Um tal de IgE, que é um anticorpo, né? Um tipo de anticorpo que está envolvido muito com mecanismos alérgicos. Reduzir o inchaço de linfonodos. O que é um linfonodo? É uma estrutura lá do sistema de defesa, onde a linfa vai passar para que corpos estranhos, né, patógenos que se encontrem nessa linfa, eles sejam destruídos. É no linfonodo também que alguns tipos de linfócitos, eles amadurecem ou eles se proliferam, tá? E por fim, regular a oscilação, ou seja, a variação da pressão arterial, característica dos quadros de hipertensão, né? Nada a ver com o contexto aqui da substância que tem ação no mecanismo de coagulação. Então, como já comentado, o gabarito dessa questão é a alternativa A.